como jornalista, até é engraçado que nesse meu processo de transição, falaram e assim, você tem que fazer um currículo. Eu nunca fiz currículo na vida, porque o meu currículo era o meu trabalho, as pessoas me conheciam pelo que eu escrevia ou pelo que eu falava quando eu trabalhava em rádio, e assim eu era chamada, era convidada e ia pulando meio que de galho em galho. E o último emprego que eu tive, né, que foi esse que eu fui demitida em agosto do ano passado, eu fiquei quase 15 anos. Foi o lugar que eu falei assim, é aqui que eu quero ficar e é aqui que eu quero me aposentar. Foi um lugar assim que eu fui muito apaixonada por esse trabalho, né? Estava num processo que eu estava tocando vários projetos, várias revistas. Uma delas que tinha chegado para mim recentemente, há 1 ano e meio, que eu tinha mudado o projeto gráfico, editorial, era assim, eu tinha colocado na minha cabeça que aquela revista era minha missão de vida. Então, quando o projeto estava tudo aprovado, eu tirei 2 semanas de férias e quando eu voltei, eu soube que a revista tinha mudado de núcleo e a minha diretora me chamou e me deu a notícia, né? Eu não esperava, mas eu tive a intuição. Percebi a reestruturação da empresa, eu falei assim, não, eu já estou há muitos anos, eu tenho um salário considerado alto, pode ser que eu dance. Mas jamais, porque eu estava muito apegada à revista e eu achei que isso não ia acontecer. E na hora que ela me deu a notícia, eu achei que ela teve uma postura muito bacana comigo, não deixou que uma pessoa que nunca tinha me visto me demitisse. Ela falou assim, não, eu vou falar com ela, e eu chorei. E mesmo demitida, eu saí da sala dela, chamei a minha equipe e falei assim, olha, eu estou demitida, mas eu não quero que ninguém saiba, porque eu vou fechar a revista. Cada um tem um processo, né? Eu acho que tem pessoas que querem sumir na hora. E eu falei assim, eu passei a vida inteira conversando com a minha leitora, e o meu leitor ali invisível, eu tenho que me despedir deles. Eu não preciso contar o detalhe que eu fui demitida, mas eu preciso botar um ponto final nessa minha história aqui. E o ponto final para mim é a revista na gráfica. Então ela concordou, eu fechei a revista, não sei como, e aos poucos, aí, quando eu tinha terminado o fechamento, que aí eu comecei a falar com um com o outro na redação, né? Eu saí de lá numa sexta-feira, na segunda-feira, quando eu acordei, eu fiquei sem saber o que eu ia fazer, porque eu trabalhei a vida inteira, então, para mim, sair, pegar o carro, ir para o trabalho e chegar e fazer coisas, eu fiquei assim, falei assim, gente, e agora? Então, eu tive que lidar com isso, e para mim foi muito difícil, né? Eu desenvolvi uma série de mecanismos para poder aplacar essa dor que eu estava sentindo, de falar assim, não, nada é nosso, entendeu? Tudo que você faz, depois que você fez, é do mundo. Tinha muita coisa que eu não fazia, né? Porque assim, a minha dedicação foi muito de alma, né? E para a empresa porque eu gostava, eu me doava mesmo, porque era o que eu queria fazer e o que eu amava fazer. Mas eu desliguei um pouco, eu deixava o jardim, as minhas plantas, e chegou uma época que as plantas estavam todas esturricadas e morrendo, e quando eu saí da empresa, eu falei assim, não, eu agora vou cuidar das plantas. Eu tinha 2 trepadeiras, parei um tempo de cuidar delas e elas morreram. Só que eu comecei a tentar cavucar o vaso para tirar a raiz e eu vi que era uma raiz, uma coisa gigantesca.
E eu fui cavucando, cavucando, e aí saíam umas batatas. Eu não sabia que ela tinha um vaso bem grande. E eu fiquei 2 dias tentando tirar a raiz dos 2 vasos. E chegou um dia eu consegui. E quando eu arranquei, veio uma raiz, mas é uma coisa gigantesca. E eu olhei para aquilo, eu falei assim, sabe, ela não existe mais, né? E eu não sei que analogia louca que eu fiz, que eu falei assim, não, isso aí eu estou arrancando uma coisa ruim de dentro de mim, né? Uma sombra que eu não posso mais ficar com ela, sabe? Eu quero ver a empresa como uma coisa que foi boa na minha vida e que onde eu pude dar ao meu filho uma boa educação, comprar um bom apartamento, viajei muito, fiz grandes amigos. Então é isso que eu quero ver luz nessa demissão e não a sombra. E aquela raiz, para mim, ela simbolizava uma coisa que estava meio apodrecida, que já tinha passado do tempo. E eu comecei a ler um livro do Osho, que é O Barco Vazio. E eu falei assim, não, eu vou entrar nesse barco, sabe? Esse barco vazio, agora eu preciso me esvaziar, né? E vou entrar e vou deixar que o rio me leve, sabe? Eu criei essa imagem na minha cabeça para poder lidar com essa separação, né? Porque é como um casamento, né? Até algumas pessoas chegavam falando assim, nossa, mas não deu certo. Eu disse, não, deu certo. Eu fiquei lá 14 anos, deu muito certo, sabe? Não deu mais porque nós estamos num outro momento de vida, um outro momento econômico e, sabe, as coisas... E eu entrei nesse barco vazio e falei, se aonde ele parar, eu desço, vejo o que rola. Fui revendo os amigos. Quando você é demitida, você precisa falar. Você tem uma necessidade de falar, porque é meio que você precisa assim, ficar se justificando. Por que você foi demitida? Embora a gente saiba que você não é por incompetência, não é por nada disso, mas te dá uma sensação de fraqueza. Falei assim, nossa, eu estava indo tão bem e me tiraram daquilo que eu estava fazendo bem. E aí eu comecei a olhar mais para mim e falei assim, não, eu fui demitida no momento que precisava ter sido. Eu entendi isso, de olhar mais para minha casa, olhar mais para as minhas plantas, ler os livros que antes que eu venha ter catarata pudesse ler. Eu diria que para cada um encontrar o seu barco vazio, se entregar um pouco ao rumo das águas e achar o seu caminho, né? Porque todo mundo acha o caminho. Só tem que ter um pouco de sossego na mente e acreditar que amanhã vai ser melhor.